Quem aqui acha que precisa manter viva essa chama no seu coração? Glória a Deus. Nós precisamos. Então vamos ao texto da palavra. Vamos lá? Amém? 2 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. O que nós conversamos semana passada aqui? Timóteo estava passando, provavelmente é o que o texto indica isso, que ele passava por uma luta muito grande. Você está aí, meu irmão? Amém? E aí Paulo escreve uma carta a Timóteo, e nós já falamos aqui como era a igreja de Éfeso. Se você quiser saber os detalhes, se você não ouviu, escute lá a mensagem, está lá no Facebook, eu acho que está no YouTube também, você pode assistir a mensagem mais uma vez. E tem outra, queridos, quem aqui que não está inscrito ainda, não levanta a mão não, senão vou ter que orar por você. No canal Café Pastoral, irmãos, faltam 8 pessoas para a gente alcançar os 300 inscritos. Aí você não se inscreveu, está igual aquele candidato que perdeu por um voto. E eu conheci um irmão que contou para mim, ó, meu amigo perdeu por um voto. Já pensou se a esposa não votou nele? Já pensou se a mãe não votou nele? Ninguém vai dizer que ele não votou, porque ninguém é louco, né, de dizer, né? Um voto. Agora, você já fez, a Eliana já fez inscrição. Falei com ela, mas se você não fizer inscrição, fica mal, né? Poxa, irmão, se o senhor passou pelo menos até agora, né? Faz inscrição lá, Café Pastoral, lá no YouTube, só fazer inscrição. Eu sei que você, pastor, não acompanha o YouTube, eu gosto de ver pelo Instagram. Beleza, compartilha, deixa uma palavra. Irmãos, quantas experiências. Eliana sempre é testemunha, porque ela anda sempre comigo, né? De irmãos que nós temos encontrado nas ruas, que não é aqui da igreja não, pessoal da igreja não, de outras igrejas que param a gente para conversar e falam, poxa, ó, Deus está falando todo dia comigo, poxa, continua lá, continua firme. E eu estou estabelecendo um propósito de fazer 365 dias de café pastoral. Um dia para cada, ou seja, um café pastoral para cada dia do ano. Depois já não sei se eu consigo fazer todo dia, mas ter um café ali, uma palavra de Deus para cada dia do ano na sua vida, ok? Então nos ajude aí. Mas por que você só quer se promover? Não, querido, eu quero que mais pessoas alcancem a palavra, mais pessoas ouçam a palavra, porque lá pelo YouTube você vai contribuir e aquilo vai aumentar. Tem um esquema lá que eu não entendo muito bem, sei que eles ampliam, vai para mais pessoas serão alcançadas com a palavra de Deus. E se está sendo bênção para você, será bênção para outro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Vamos lá. Então, o que aconteceu naquele momento? Paulo, então, ele trata de eu vou fazer a pergunta que eu fiz no culto das 16 horas, agora eu quero ver. Porque foi uma luta para responder, né? Porque Paulo, ele tratou com Timóteo de algo na sua vida. Qual foi o primeiro elemento que Paulo tratou com Timóteo? Mas você estava aqui no culto, né, filha? Você estava no culto de 4 horas, você foi logo falando. Alguém ouviu ela falar? Não, então não fala nada. Porque não vale cola. Qual foi a primeira coisa que Paulo tratou com Timóteo? Fala, irmão. Está com medo, querido, de tomar 0? Isso é trauma, hein? Precisa curar isso na sua vida, hein? É coisa de escola isso. Identidade. Paulo começou a tratar da identidade, lembra? Meu verdadeiro filho na fé, meu amado filho. E Deus tratou isso conosco. É Mônica? Está ali? Oh, graças a paz, Deus te abençoe. É porque máscara a gente não consegue identificar quase ninguém. Tem gente que passa na gente na rua, né? Fala, pastor! Fala, meu irmão. Se for o pastor Jorge com aquele chapéu, com aquela máscara que ele usa, irmãos, se você encontrar esse sujeito à noite com aquela coisa que ele usa, você corre, mas corre muito, irmão. Ele chegou aqui hoje, eu falei, meu Deus, se for meia-noite encontrar contigo, eu vou correr. Mas vamos lá. Amado filho na fé. Vamos lá, vamos continuar o texto. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia,
em minhas orações. Minhas orações. Ele estava se lembrando de quem? De quem? De Timóteo, ok? Lembro-me de suas o quê? Das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você, Timóteo. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Portanto, não se envergonhe, Timóteo, de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Aleluia! Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído o quê? Pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa, amém, também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Dê um aplauso a Jesus e um glória a Deus bem forte. Aleluia! Nós tratamos no domingo passado dessa identidade que temos através de Cristo Jesus. Mas quando olhamos o texto, nós vamos descobrir um segundo elemento que Paulo trabalhou no coração de Timóteo e tratou com ele, e Deus quer tratar com você também, comigo nessa noite, em nome de Jesus. Nós percebemos no texto que Paulo fala por 4 vezes, pelo menos, a Timóteo: lembra, recorda. O que Paulo estava fazendo? Trazendo à memória de Timóteo aquilo que lhe dava esperança. Havia nas palavras de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o objetivo de ajudar o seu filho na fé, lembrando exatamente dos fatos mais importantes de sua vida, mais importantes de sua história. Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Esse texto é muito conhecido, muito conhecido. Lamentações 3, 21. Paulo, ele tratou disso com Timóteo, e Deus vai tratar isso com a gente agora, em nome de Jesus. Vamos lá? Na NVI está assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Ou seja, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos falar juntos? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não, mas está muito fraco. Vocês tomaram café hoje não, gente? Geração Ovo Maltine, geração Nescau, Toddy, Nutella. Vamos lá, vamos mais forte. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mais uma vez. Aleluia! Vamos entender uma coisa, eu quero passar para vocês algumas informações, mas preste atenção para você não se perder, e você que está online também, ok? A mente humana, ela possui 2 processos. Um está relacionado ao passado, e outro processo está relacionado ao futuro. Aquilo que está relacionado ao passado, nós chamamos de memória.
Ou seja, a capacidade de guardarmos informações de fatos que acontecem na história de nossas vidas e são registradas então em nossa mente. Quando está relacionado ao futuro, nós chamamos de imaginação, ou seja, a capacidade de criar imagens. Vou dar um exemplo. Eu moro de aluguel, mas eu já me vejo na minha casa própria. Isso é a sua imaginação, é sua mente trabalhando isso, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar isso melhor. O nosso objetivo hoje aqui é tratar da memória, e não da imaginação, mas é da memória, porque a memória é que traz os registros, os fatos que aconteceram na história da nossa vida. E a memória, ela é tratada em 3 categorias. Vamos lá para você aprender. Primeiro, a memória imediata ou a memória operacional dos momentos da vida. Aquela memória que te faz abrir uma porta, te faz abrir a porta do carro, ligar o carro, já está no automático. Você já vai fazendo porque é uma memória operacional. Você já abre, você já sentou, levantou, você já age dessa forma, você já sabe o que tem que fazer, então você vive assim. São coisas que acontecem na nossa vida de maneira imediata. Nós temos também a memória de curto prazo. É aquela que fica em nossa mente por algumas horas sobre aquilo que nós estamos fazendo ou realizando. Vou dar um exemplo aqui. Eu perguntei a vocês, qual foi o elemento que nós trabalhamos semana passada, né, que Paulo falou a Timóteo. Aí um ficou pensando, outro não lembrava, e de repente alguém lembrou. Identidade. Então, é a sua memória de curto prazo. Você percebe que quando você não anota a mensagem, os detalhes da mensagem, você vai esquecer. Você não consegue guardar. Porque a sua memória é curto prazo, ela passa. Aquilo vai passar. Mas é importante você anotar quando a gente está ministrando, ou então ouvir a mensagem novamente. Você que está aí, faça a mesma coisa. Agora, existe a memória de longo prazo. Longo prazo. O que é isso? São os registros que ficam anos, dias, meses acumulados em nossa mente. O profeta, quando ele escreve em Lamentações, ele está falando desse último tipo de memória citada aqui. Ou seja, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que está registrado em nossa memória de longo prazo, que é a história de nossa vida. Agora deixa eu te falar algo. Os registros que estão em nossa memória, eles têm o poder, primeiro, de nos impulsionar ou de nos travar. Então os registros que estão em nossa memória, eles podem nos impulsionar ou esses registros podem nos travar. Isso acontece na vida de todos nós aqui. Quando o autor escreve, o autor do texto está dizendo ali, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é esperança? Confiante perseverança no futuro. Ele está dizendo o seguinte, eu quero trazer à memória aquilo que impulsiona a minha vida e não o que trava a minha vida. Você está entendendo, querido? Você está prestando atenção? Você ouviu o que eu falei agora? É difícil gravar, né? O que o profeta está falando então em Lamentações? Vamos lá, prova agora. Quero trazer à memória aquilo que me impulsiona e não o que me trava. Amém? Você está entendendo isso? Então é isso que nós vamos fazer. Eu quero trazer à memória aquilo que me impulsiona e não aquilo que me trava. E aí, queridos, eu não quero viver com essas coisas que travam a minha vida. Você já viu pessoas, já conheceu pessoas que eles gostam de ser vítimas de tudo? Ah, porque você não conheceu meu pai, porque você não conheceu minha mãe, porque você não conheceu, sabe, meu pastor, você não conheceu fulano de tal, E aí a pessoa fica repetindo. Por quê? Porque na sua memória, ao invés de ela trazer aquilo que lhe dá esperança, aquilo que lhe impulsiona, ela traz aquilo que lhe trava. E ela não sai do lugar. Ela não consegue sair do lugar, ela fica realmente travada na memória do passado, das coisas do passado. Agora, o que nós temos que fazer? Como nós vamos aprender a lidar com isso?
vou te falar duas coisas hoje, ok? Duas coisas importantes que Paulo trabalhou com Timóteo. Primeiro, traga na sua memória o que você era e o que você é. Que isso, pastor? Sim, isso precisa estar bem vivo em sua mente. O que era você antes de Jesus? Como era você antes de Jesus? Como era a sua história antes de aceitar a Cristo? Como era a sua história antes de aceitar a Cristo? Qual é a origem, por exemplo, da sua família? Então agora nós vamos trazer à memória aquilo que nos dá. Não, acho que você não está aí, meu irmão. Aquilo que me dá esperança, aquilo que me impulsiona, em nome de Jesus. Olha só que interessante, em 2 Samuel, capítulo 7, não precisa ler o texto, eu vou só contar o momento lá, depois você pode ler. Diz que Davi, o rei Davi, ele já estava naquela fase que ele descansava, já no seu palácio, ele não lutava mais, não guerreava mais. Então, Davi chama Natã e fala assim: Natã, eu tive uma ideia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir um templo para Deus. Eu vou colocar lá a arca, porque a arca está nas tendas e eu estou no palácio. Então eu vou construir um templo para o Senhor. Vou fazer um templo, vou arrebentar. Vou fazer o templo. Vou fazer aquele local que o mundo todo vai saber que fui eu que fiz. Aí Natã, faça o que teu coração manda. É isso aí. Aí Natã vai embora. Quando chega, Natã está dormindo lá, Deus acorda Natã, Natã, acorda aí. Eu quero que você fale algo para Davi. Eu preciso que você diga Davi, lembra Davi, que fui eu que tirei você de trás dos currais. Fui eu que lhe dei vitória sobre todos os seus inimigos. Fui eu que te fiz seu nome poderoso e conhecido entre os homens. Eu quero que você nunca se esqueça disso, Davi. Porque qual a impressão que nós temos? Que Davi entrou numa rota de soberba. E Deus que conhece o coração, foi olhar e falou: Natã, diga para ele, que se não fosse eu, ele não estaria ali. Se não fosse eu, a vida dele não seria transformada. Se não fosse eu, ele não seria rei. Se não fosse eu, ele não venceria a batalha. Se não fosse eu, ele não seria conhecido sobre a terra. Infelizmente, tem gente por aí, que quando começa a andar debaixo de bênção, eles se esqueceram. Esqueceram de que foi Deus. Deus foi o autor de tudo em nossas vidas. Eu acho que você não entendeu, querido. Não foi você. Não foi você, Raimundo. Foi Deus. Deus trouxe você aqui, meu irmão. Deus trouxe você aqui. Foi Deus. E é isso que eu quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança. Eu preciso trazer à memória. No Salmo 19:3, é interessante porque Davi aprendeu a lição. Olha só o que Davi escreve, inspirado pelo Espírito Santo no Salmo 19:3. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Ou seja, a soberba era uma grande transgressão. Você está aí, meu irmão? Não se esqueça quem você era e o que você é. Não se esqueça quem você era e quem você é agora. Quem fez essa obra na tua vida? Não foi pastor, não foi apóstolo, não foi bispo, não foi igreja A, não foi igreja B, não foi igreja C, não foi o famoso, não foi. Foi Deus. Deus fez uma obra na sua vida. Lembre-se disso. Não permita que a soberba entre no seu coração. Tem gente que já, só porque alcançou uma coisinha de nada, já está se achando. Aqui é minha igreja. Aqui é o meu ministério. Eu já falei com essa turma, eu não gosto de negócio de foto. Aí eu entrei no YouTube, pronto. Me lasquei. Me lasquei mesmo. Porque você sabia que você começa a virar alvo de uma opção de coisa. Você não sabe coisas que não, você não lê, mas eu leio. E as pessoas tem gente que é maldosa mesmo, queridos.
Estava com a Eliana do lado, né, Eliana? Lembra aquele dia? Aí a pessoa entrou. Oi? Eu falei, Eliana, você conhece? Não, nem eu. E a foto? Podemos conversar? Eu falei, Eliana, responde você. Falei para ela, responde você aí. Eu falei, de que se trata? Eu queria apenas conversar. Falei assim, então vou fazer o seguinte, eu vou colocar a minha esposa para conversar com você, tá? Porque você é uma moça, então eu não converso com você, quem vai conversar é minha esposa. Sabe o que ela respondeu, queridos? Eu gosto também. É mole. O diabo é muito sujo, queridos. Aí pega você, no momento que você não está bem, aí tem gente que vai entrando na conversa, né? Vai se envolvendo, se envolvendo. Meu irmão, você tem que fazer igual José. Ou você corta na hora, ou já era. Ou você corta na hora, ou já era. Tu vai cair, meu irmão. Tu não vai aguentar. Está entendendo, querido? Você está entendendo aí, amém? Glória a Deus. Então, o que você precisa saber? O que você era e quem você é. E quem fez a obra na sua vida. Paulo estava falando, Timóteo, eu estou lembrando a você, lembra da sua fé não fingida, lembra da sua avó, lembra da sua mãe, lembra da imposição de mãos, lembra quem fez a obra em você, Timóteo. Porque Timóteo estava ali, querido, caído já, talvez cansado, o pastor dizendo, vou largar tudo, não estou aguentando mais, essa cidade de Éfeso é coisa de doido, esses crentes aqui são muito enrolados, e aí me enrolaram também, e não sei o quê, de repente estava passando por essa fase, e aí, vem Paulo e diz, eu vou trazer à memória aquilo que te dá esperança. Essa noite Deus vai trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, aleluia. Você quer ver uma outra coisa muito, muito, muito importante para a sua vida? Muito importante. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui, queridos. Segunda coisa, conte para as gerações mais novas a sua história. Deixa eu explicar uma coisa para você. O que são gerações mais novas? Não é porque você tem 80 anos e o outro tem 19. Não estou falando isso. Gerações mais novas aqui não se trata de idade física, mas de pessoas de nova vida em Cristo. Então o que você tem que fazer para trazer à memória aquilo que te dá esperança? Conte para as gerações mais novas a sua história. Muitos, por exemplo, que estão aqui hoje, não conhecem a história dessa igreja local. Você não conhece. Quando começamos aqui, ali onde está o som, era um palco de madeira, aqui era tudo aberto, tinha um pé de goiaba, depois nós arrancamos, né? Uma goiabeira, e juntava aqui a céu aberto, e o som, a bateria era aquela ali mesmo. Essa bateria é a bateria mais aliançada da nossa história. Ela nunca saiu de perto da gente. Já foi mergulhada na água, já na inundação ficou debaixo da água, já viajou para Minas, para tudo quanto é lugar com a gente. Ela continua firme na rocha. É a discípula mais fiel que se tem nessa igreja. Não tem um cupim, não tem nada nela. O cupim é quem toca, né? Fala isso não, tadinho. Pois é. Mas as pessoas precisam saber da nossa história. Você sabe quantas vezes nós já choramos? Quando você chega aqui hoje, você senta aí, o ar-condicionado está ligado, somzinho tudo montado, né? Vamos lá, show de bola, só sentar, apertar o botão, e aí a mesa de som, só apertar o botão já vai... digital. Mas você não pegou aquela época que a gente tinha que descer cadeira, subir cadeira. Aí acabava o culto, antes do culto, monta o som. Termina o culto, desmonta o som. Limpa a escola toda. Limpava as salas, limpava o pátio, limpava a quadra. Isso eu estou falando da quadra, porque antes da quadra, era naquele espaço menor ali. Lembra disso? Que a gente se reunia? Porque aqui nós ficamos pouco tempo. Porque era tanto barulho que os vizinhos mandaram a gente vazar daqui. E aí, aquele tempo, a gente estava ali, aí aquele som, que é aquela acústica horrível,
mas a gente tinha ali a unção de Deus e vidas sendo, sabe, sendo libertas, salvas, a unção de Deus poderosa, coisas extraordinárias acontecendo. Não tinha som bom, não tinha nada disso, querido. Não tinha teclado, desculpa, pastor, eu vou falar. É porque ele está pensando que eu estou implicando com ele, mas não estou. Não tinha Korg Chrome, sei lá o nome disso. Não tinha esse baixo, agora eu vou falar dos outros. Não tinha esse violão, que também não é nosso. Mas não tinha esse som. Tinha alguma coisa lá, PR500. Lembra da PR500? Pois é. Aí não tinha isso, mas tinha um som de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, essa igreja tem história, irmão. Essa igreja tem história. Teve muita luta, muita prova, muito choro, muita lágrima. Muita luta mesmo. Então nós estamos aqui à toa. Nós vivemos uma geração que pensa que a vida é pronta. A geração que o pastor Silas Malafaia ele contou isso. É uma geração de nativos digitais. Eu acho muito interessante isso. Nativos digitais. Está tudo pronto. Está tudo pronto para a gente. Você quer ver uma coisa? Eu, por exemplo, eu vejo isso como um privilégio para os meus filhos. Meus filhos meu filho mais velho está casado, vai ser pai, né? Já tem a casa própria. Meu filho que vai casar mês que vem, já tem a sua própria casa. Aí os pais saem de casa, que construiu, e vai morar na casinha dos fundos. É? A gente vai morar na casinha dos fundos, para poder o quê? Abençoar os filhos, porque a gente só pensa nos filhos, queridos. A gente não pensa em mais nada. Aí eu falo com eles, dê valor, hein? Porque você não sabe o preço que foi pago. Você não sabe, quando a gente foi morar aqui, que a gente dormia no chão. Eu e Eliana. Não tinha cama, a gente só tinha um colchão. Não tinha televisão. Um mês depois, meu sogro, com pena da gente, deu uma televisão para a gente, daquela muito ruim, meu irmão, mas muito ruim. Lembra daquele negócio que você botava o bombril na antena? Aí você ficava para lá e para cá, o bombril para lá e para cá. Ou então aquela antena no telhado, para a direita! Aí você gritava, tá quase. Aí quando mudava de canal, tinha que subir de novo, para poder mudar a antena. Você é dessa geração, irmão. Faz tempo nada. Mas era. Não, eu peguei já colorido. Só é com você. E aí nós vemos uma geração que está pegando as coisas prontas, tudo pronto. Está tudo pronto, queridos. Eles têm que agradecer muito a Deus, porque alguém pagou um preço alto. Às vezes a gente olha assim, poxa, a pessoa ali, tá vendo? Ele é empresário de sucesso, conquistou uma opção de coisa, né? Aí você não sabe do preço que aquela pessoa pagou para conquistar aquilo lá. Eu vejo isso na vida, por exemplo, do meu tio. Ozorimar, o nome dele é complicado mesmo, Ozorimar, dono do Externato Lagoas e de outras coisas. Eu vejo essa história porque eu acompanhei a história desde o início. Eu cavei a primeira sapata lá junto com ele, fui trabalhar de servente, foi o meu primeiro emprego, de servente lá naquela escola. Construí na primeira sala no meio do mato, querido, não tinha quase nada naquele lugar. E aí, sabe o que ele fez? Ele vendeu tudo. Sabe o que eu digo tudo? É tudo mesmo. Até a aliança do casamento ele vendeu. Tudo que tinha, esforço, muito esforço. Aí todo mundo olha hoje, caramba, mora numa casa, né, num condomínio e tal. Você não sabe de nada, meu querido. Você não sabe do preço. Você não sabe que aquilo ali não conduz à salvação. Mas quantas vidas hoje? Você sabia, eu posso falar isso aqui, tá? Eu sei que está ouvindo, talvez ele esteja até assistindo agora. Mas eu falo isso para a glória de Deus. Quantas, no campo missionário, quantos missionários ele sustenta, você não sabe. Esses dias, lá na igreja que ele frequenta, apareceu lá missionários dentistas. Missionários que queriam ir para o campo, são dentistas, né? Aí eles precisavam montar consultório. Sabe o que ele fez? Ele montou o consultório completo. Deu para eles. Falei assim, vai lá e faz a obra. Aí a gente olha para as pessoas e fica assim, pô, vive fácil, né? Vida fácil. Você não sabe de nada, querido. Tem um preço. Nós temos que contar para as novas gerações como foi pago o preço. Não foi fácil, não. Foi difícil. Aí, infelizmente, hoje, nós vemos alguns filhos que olham
gostam de ouvir mais os de fora do que o pai e a mãe, que pagou o preço por eles, deu tudo o que podia, fez um esforço enorme. Eu sei que há jovens hoje que são bênçãos, queridos, que se esforçam, que lutam, que estão indo à batalha, e parabéns a vocês. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! Vocês que se esforçam, que vão à faculdade, a gente é daquela geração, Anderson, você e eu. É assim. A gente ia para a igreja 7 horas da manhã, para culto de oração, 8 horas escola bíblica, 9h30 culto, 11 horas de ensaio. Aí até 2 horas com a fome desgraçada, e aí você ia em casa rapidinho, comia, tomava um banho e voltava para outro ensaio, 4 horas. Aí 6 horas, reunião da União de Mocidade, aquelas coisas, mensageiros do rei, embaixadores, 7 horas, culto, terminava 9h30 da noite, você estava lá. Vamos lá, tem mais. Amanhã à noite vai ter o quê? Vai ter reunião de quê? Vamos ter o quê? Hoje a gente vê aquela geração que fala assim, irmão, nós vamos ter reunião de oração domingo. Procura alguém. Ah, não, é muito puxado. Ah, não, chegar aqui e ficar 2 horas, é muito puxado. Eu prefiro ficar em casa. Eu sei que você está em casa porque você não pode vir aqui. Você que está aí, eu sei. Em nome de Jesus, eu creio nisso. É que você não podia vir aqui. Porque está muito puxado, irmão, você vir aqui. Está muito difícil. Nós vemos a geração, quando a gente fala Nutella, é Nutella mesmo, irmãos. Uma geração de crente, que qualquer dor, ai que dor no pé, não vou na igreja. Segunda-feira, existe uma unção de cura, que é fato, irmãos. Você pode ver na vida, tem gente agora, não, estava passando mal, amanhã está curado. Você pode escrever o que eu estou falando, você está aí, estou passando mal, estou com dor de cabeça, não sei o que, não estou me sentindo bem, estou angustiado, estou angustiada, amanhã está lá trabalhando, bonzinho. É uma unção de cura. Eu falei, Senhor, eu vou orar por curas toda segunda-feira, porque é certo, todo mundo é curado segunda-feira. Já percebeu isso? Todo mundo é curado segunda-feira. Tem cura para ir para o trabalho, tem cura para ganhar dinheiro, tem cura para ir para o Alcântara. Não tem pandemia no Alcântara, só tem pandemia dentro da igreja. Quer enganar quem? Misericórdia. Nós temos que contar para as gerações que houve um preço a ser pago. Olha que Paulo falou, lembra da sua avó, da fé que ela tinha, lembra da sua mãe, lembra lá do que eles fizeram, o preço que elas pagaram por você, Timóteo. Tem preço, jovem, você que está aí, já está com o seu celularzinho, está com o seu iPhone na mão, às vezes está com o Ting-Ling igual o meu. Não, o meu não é Ting-Ling não, o meu é Xiaomi, é mais ou menos. É Xing-Ling mais moderno. Aí você está aí com o seu celular, mas sabe como a gente ia para a igreja? Só tinha um par de tênis. Para a igreja, para a escola, uma calça jeans e o uniforme da escola. Aí você fica, se eu não me der dinheiro para merenda, eu não vou. Aí a gente sabe o que eu comia? Era pão com ovo, meu irmão. Ah, não, tem vergonha. Mas era assim mesmo, escondido. A gente pegava, estava na mochila. Já tinha o cantinho do esconderijo, já que ia lá comer. Comia. Às vezes com mariola, né? Salmo 78, olha só. Vocês não sabem, a Jennifer levantou ali, eu lembrei na hora. Aí você não sabe, a Bíblia e Lúcia, vindo lá da rua 37 de Catarina, está tudo asfaltadinho hoje, não está bonitinho? Show! Mas você não sabe quando estava tudo na lama, brabo, chovendo temporal. A Bíblia com um no colo, Lúcia com o outro, lembra disso? E ó, plac, lá da rua 37, não tinha ônibus de igreja, não tinha ninguém para dar carona. Isso já faz 20 anos, estão aí, ó. Você não sabe de nada, meu querido. A gente não ia para a igreja,
Íamos olhando, não tinha carro não, era chovendo, era essas ruas que eram tudo esburacadas aí, a gente subia na lama, pisando, e não estava aquela hoje está chovendo, meu filho não pode se molhar. Ele não pode porque vai fazer mal à gargantinha dele. A gente botava guarda-chuva, botava plástico, enrolava e íamos lá. E Pedro Henrique era pesado, irmãos. Continua, né? E a gente subiu o morro, vamos embora. Nunca chegamos atrasados, nunca faltamos nada se não fosse por uma enfermidade muito séria. Não era aquela coisa, estou com enxaqueca. Eliana já veio para cá, tinha crise de enxaqueca, se você não sabe, sentada ali com crises terríveis. Mas para dar exemplo, vinha. Pastor, mas isso também é exagero. A gente tem que contar para as novas gerações que houve um preço a ser pago, porque essa geração não quer pagar preço, não. Está na hora de aprender a pagar preço, meu querido. E aí Paulo vai lá e lembra de Timóteo, lembra da fé da sua avó, meu filho. Lembra da fé da sua mãe. Olha só o que o Salmo 78, no verso 4, vai dizer. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Conta para as novas gerações os milagres. Eu fui pregar essa semana numa igreja, aí eu estava lá ministrando a palavra que eu ministrei domingo, falei, vou ministrar hoje. O tema não tinha nada a ver, eu falei, mas vou ministrar assim mesmo. Aí no final eu contei a situação de Eliana, quando ela ficou no CTI e tal. Aí todo mundo fica assim, ó. Oh, meu Deus, que milagre. Porque tem gente que pensa que a gente não passa por luta, que a gente está aqui pregando e está tudo beleza, que não tem luta nenhuma, eu estou tranquilão, sabe, ó, tudo certinho, não tem nenhuma enfermidade solando, não tem, parece que nós estamos aqui em cima, né, tocando, está tudo ótimo, está todo mundo na luta, meu irmão. Está todo mundo na luta. Você não é o único. Cada um tem a sua luta. Mas olha o que ele vai dizer aqui no verso 7. Se nós contarmos para os nossos filhos, para as próximas gerações, o que Deus fez, então eles porão a confiança em Deus. Olha o que o texto está dizendo. Então eles porão a confiança em Deus. Não vai olhar para o pastor, eu quero ser igualzinho o apóstolo Wagner. Assim, meu irmão, você está perdido. Não fique igualzinho, não, melhora, meu irmão. Seja sempre melhor. É isso aí, irmão, acorda mesmo. Sempre melhor. Olha só o que ele vai dizer. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. De vez em quando você pega seu filho e mostra, ó, quando a gente casou era assim. Agora tem isso aí, você tem seu videogame, tem seu celular. A gente não tinha nada disso, não. Para a gente poder jogar, como que é o nome, Geraldinho, aqui? Na casa de Margarete. Atari, não, o nome nem é Atari, né? Atari, aquele negócio lá. Amarelinha, não. Atari. A gente vinha na casa, telefone. Quem tinha telefone em casa era uma coisa, meu irmão, a gente tirava foto do lado do telefone. Eu tirei uma foto do lado do telefone. Na casa de Margarete tinha um telefone, a única casa que tinha telefone. Eu vim aqui, aí tira a foto aí, do lado do telefone para tirar onda. É isso mesmo. Aí a gente ia viajar para São Fidélis. Você mora onde? Eu moro em Niterói. Moro em Laranjal, que a gente falava, cara, meu Deus do céu. Eu sou do Rio que passa aqui na frente. Ah, Jesus. Agora olha só, queridos. Volta comigo aqui. Eles não serão, olha só a promessa de Deus aqui, ó. Salmo 78, 4, 7 e 8 que eu vou ler com você. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Queridos, há uma geração desleal para com Deus, é uma geração de gente de espírito infiel, sabe que está errado, mas continua vivendo errado e não quer nem saber. Você prega aqui, adultério é pecado, e mostra na Bíblia, sabe o que acontece? Vaza. Aí procura outra igreja, vai procurar então, procura.
Vai cada um para o seu canto, cada um, vida que segue, meu irmão. Vida que segue. Mas aqui não. Quer consertar? Vai se consertar com Deus. Quer assistir o culto? Assiste quem quiser. Mas não pode ser desse jeito. Não podemos viver assim. Ele está dizendo aqui que eles não serão essa geração. Nós precisamos contar às novas gerações o que Deus fez conosco. Nós precisamos falar para essa geração que viver no pecado leva para o inferno. Que ninguém gosta mais de pregar sobre isso, porque isso aí não atrai muita gente. Eu prego aqui, você está ouvindo aí, falei, domingo que vem não assisto isso de novo não, essa igreja aí, se passou falando que eu vou para o inferno. Se você não aceitar Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, infelizmente você está condenado ao inferno. Não é isso que a Bíblia diz? Mas Jesus te ama. Ele quer te salvar. É assim que funciona. Uma geração que não suporta, sabe, é de coração duro, rebelde, que faz somente o que tem vontade. Deu vontade. Não estou afim. Não estou afim, não vou fazer. Imagine nós aqui, pastores, né? Já pensou eu? Não estou afim, não vou pregar hoje não. Você acha que eu já subi aqui algumas vezes sem estar afim? Sim. Paulo chega a dizer, eu tenho responsabilidade, não cabe só o coração, eu tenho que estar aqui com o coração aberto. Não, tem hora, querido, que você cumpre por responsabilidade. Porque responsabilidade faz parte do nosso caráter, lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu cumpro minha responsabilidade. E não é porque eu estou afim que eu vou fazer, é porque Deus mandou eu fazer. Não é quando eu quero. Aí está uma geração aí, a gente precisa contar para essa geração que nós já subimos o púlpito, mesmo não estando afim. Que a gente ia para a célula, eu vim agora, essa semana lá de Saquarema, a gente 5 horas da manhã acordando, preparando café pastoral, gravando, e falando assim, manda café, e vai para Saquarema, e faz isso, faz aquilo, e volta. E a gente pegou um engarrafamento enorme. Aí eu falei, Jorge, eu vou dizer uma coisa para você. Estava eu, Jorge e Ivan. Está em casa, né, Ivan? Vem para o culto, meu filho. Aí tava, mas ele não pode não. Fica em casa. Você guarda aí. Aí a gente estava, foi quarta, é isso? Não sei o dia. Eu falei assim, eu morto de cansado, minhas pernas, não parece que eu tinha, não vou falar não, você. Aí eu falei assim, eu admiro a pessoa que sai do trabalho lá no Rio de Janeiro, pega aquele ônibus lotado, cansado, 3 horas, e aí chega em casa, toma um banho e vai para a célula, ou então vai discipular. A gente só sente quando é com a gente. Por isso, valorize teu líder, querido. Dê valor a quem cuida de você. Tem gente que dá mais valor, o cantor, o pregador tal. Quem cuida de você são seus pastores, que estão aí pagando o preço. Mas recebe para isso, né? Recebe para isso. Eu não pedi você me pagar. Eu pedi para você me pagar? Você paga se você quiser, meu querido. Eu não estou aqui por causa do seu salário. Senão eu faria outra coisa para ganhar mais dinheiro. Que eu tenho condição de fazer isso. Então, querido, saiba de uma coisa. Tem um preço que se paga. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha só o que diz Filipenses capítulo 3. Vamos lá, rapidinho, cada nossa hora. Como você vem para o segundo culto, não tem hora para terminar. Né? E aí, acabou a eleição? O capitão ganhou? Glória a Deus. Sai. Não posso falar não. Isso aí, gente. Continua firme. Vamos embora. É profético, hein? Quero dizer uma coisa para você. Deus não mudou, tá, queridos? Deus continua amando, mas Deus também continua sendo justiça. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo deixa claro,
tem uma coisa que sou eu quem faço, não é Deus que vai fazer, não é Espírito Santo que vai fazer, uma coisa eu tenho que fazer. Uma coisa é minha responsabilidade fazer, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me impulsiona e que não me trava. Mas teu amém está muito xoxo, meu irmão. O que é a ceia, por exemplo? A ceia é uma lembrança do que Jesus fez por nós. João 14, vamos lá, olha as promessas de Deus para nós. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, amém? João 14, 16, 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Aleluia! A palavra de Deus diz que Jesus está intercedendo por nós, Ele é nosso advogado fiel. Glória a Deus, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Daqui a pouco a trombeta irá soar e Deus vai te chamar, querido. Não haverá mais dor, não haverá mais luta, não haverá mais lágrima, não haverá mais enfermidade, não haverá mais angústia, não haverá mais nada, só haverá a glória do Senhor. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6, olha só o que mais. Vamos lá, Filipenses 1, 6, anota aí. Senão a mente de curto prazo, meu irmão, já era, já perde. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não deixa nada pela metade, a obra da nossa vida será completa. Você pode aplaudir Jesus por isso, meu irmão? Aleluia! É claro que nós temos que entender que toda promessa de Deus tem uma condição. Você pode ler, todas as promessas de Deus é condicionada a alguma atitude de entrega nossa, de fé nossa. Agora olha o que diz o Salmo 34, 7. Você já conhece esse? O anjo do Senhor, 34, 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. É aquele texto que você vai lembrar agora. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Promessa de Deus, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Salmo 34, 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Glória a Deus. Mas olha só o que ele vai dizer. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Você é filho de Deus? Mas tem mais ainda. Não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, corpo glorificado. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Será que existe alguma coisa de bom que você possa lembrar para contar? Tem alguma coisa de bom que você pode contar agora, para as novas gerações? Você passou por aquela luta, você conta, Deus fez um milagre na minha vida, Deus fez um milagre na minha família, não tinha mais chance para mim, mas Deus mudou a minha história. Você precisa contar, querido, o preço que foi pago. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você lembra do dia da sua conversão? Você lembra daquele dia que o milagre repousou sobre você? Da intervenção direta de Deus, que você precisava que Deus fizesse algo na sua vida naquele dia, e Deus foi misericordioso com você. Você tem que contar isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós não temos sorte, nós temos Deus. Você não é uma pessoa de sorte, você tem é Deus. É Deus. Quem aqui já tomou bezetacil?
Bezetacil é dessa cor aqui, irmãos. Graças a Deus eu sou alérgico. Porque quando eu fiz o teste de alergia, daquele troço, eu passei mal, falei, graças a Deus, porque parecia que meu braço ia cair, irmãos. E foi uma gotinha que eles botaram para testar. Falei, misericórdia, se isso entrar no meu corpo, eu estou morto. Mas já teve gente que já tomou bastante bezetacil. Lá em casa, meus filhos eram campeões de tomar bezetacil. Pedro Henrique, Daniel, então, nem se fala. Teve uma vez, uma das últimas vezes, por causa do problema de garganta, chegou lá no hospital, ele já chegava no hospital e falava assim, pode passar bezetacil, porque não tomava comprimido, né? Pode passar bezetacil. O garoto é macho, irmãos. Porque tem que ser macho para você tomar bezetacil. Tem que ser macho, irmão. Tá, pastor Rodrigo? Porque tem que deitar naquela maca, porque não é no braço não, irmão. Que se for no braço, você desmaia. A coisa é feia. Aí naquele dia o médico falou assim, ó, tu vai ter que tomar 2. Cada infecção está muito forte. Ele falou, manda. Eu até macho, irmãos. Eu não faria isso não. Aí ele foi, manda. Detesto tomar comida. Foi na primeira, pum! Aí já riu o quarto de cá, né? Veio a segunda, pum! Aí ficou eu de um lado, Eliana do outro, carregando para ele sair dentro do hospital. Dói, irmãos. Ô, que troço para doer, misericórdia. Só tem um detalhe. Em 3 dias você está curado. Você sabia que Deus tem bezetacil para você? Às vezes dói, irmãos. Mas cura. Dói, mas cura. Aí eu lembro que o pastor Silas estava contando uma coisa que a gente quase não sabe, né? Até sobre bezetacil. Sabe quando aconteceu? Vou contar agora, que ele já contou mesmo ao vivo, então eu posso contar. Quando o presidente Bolsonaro teve aquela facada, sabe o que aconteceu? 4 dias antes, o presidente não estava passando bem, era candidato ainda. Aí o Magno Malta falou, presidente não, Bolsonaro, toma bezetacil, porque bezetacil, meu irmão, você toma, cura tudo. E ele tomou. Ele tomou bezetacil. Isso passou Silas contando dos bastidores, né? Ele tomou. 4 dias depois ele tomou uma facada. Quando abriram, tinha fezes para tudo quanto é lado, espalhado no seu corpo. Sabe o que foi que ajudou a salvá-lo? A bezetacil. Porque combateu a infecção. Deus faz as coisas. Aí pastor Rodrigo, pastor Natália ontem, acabou a água. Vamos para onde? Para casa do apóstolo, não. Podia ter ido. Então vamos lá. Aí foi para a casa dos apóstolos de Volta Verônica, porque lá tem água. Aí quando chega de madrugada, cai o telhado todo da garagem. Desaba tudo. Aí volta de manhã, vamos limpar tudo. Aí volta a água. Você acha que Deus não está nesse negócio, não, irmãos? Tem bezetacil que vai doer. Vai doer mesmo. Mas tem cura. Calma. Deus está no controle. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu quero fechar com você essa noite. 2 coisas imutáveis para você lembrar. Imutáveis, é impossível disso mudar. Ok? Abra sua Bíblia em Isaías 49:15. Vamos lá, vamos encerrar. Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Você está na mente eterna de Deus. Eu acho que você não ouviu. Jamais Deus se esquecerá de você. Isso é imutável. Nada nem ninguém muda isso. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me impulsiona. Deus não se esquece de mim, jamais. Vai mais uma, Jeremias 29:11, texto muito conhecido. Jeremias 29:11. Porque sou eu. Está abrindo, né? Vamos lá, abre aí.
Jeremias 29:11. Enquanto eu tomo água. Você em casa aí também, filhão. Abre a Bíblia aí. Acessa, vamos lá. É para você essa palavra também. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Quando Deus entregou essa mensagem, Israel estava cativo na Babilônia. Eles estavam passando por um processo. Deus não tem um pensamento mal para a sua vida. Ele tem pensamentos de paz para você. Isso é imutável. Nunca isso irá mudar. Você pode glorificar Jesus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para de trazer à memória aquilo que te trava, querido. Traz à memória aquilo que te impulsiona. Aquilo que faz você ir para frente. Aquilo que faz você conquistar. Conte para as novas gerações o que Deus fez na sua vida. Eu gosto de testemunho, irmãos. Eu gostaria que todo domingo tivesse uma pessoa que testemunhando algo que aconteceu na semana. Eu acho isso lindo. Eu acho que nós temos que ter isso. Porque as pessoas precisam ouvir o que Deus está fazendo em nossas vidas. Isso serve de experiência para os outros. Quando Paulo foi trabalhar a identidade de Timóteo, ele não trabalhou só a identidade. Para trazer Timóteo aquela chama que estava se apagando, ele também procurou trazer à memória de Timóteo aquilo que lhe dava esperança. Lembra, Timóteo, da sua fé não fingida. Lembra, Timóteo, sabe, você não foi hipócrita. Lembra, Timóteo, da fé da sua avó, da sua mãe. Lembra da imposição de mãos. Lembra do dom que você recebeu. Lembra, Timóteo, lembra aquilo que te dá esperança. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas para quê? Para manter essa chama acesa em nossos corações, ou talvez reacendê-la. Para de trazer à sua memória aquilo que te trava, meu irmão. Começa a trazer à memória a palavra de Deus, as promessas do Senhor. Às vezes, vai ser na bezetacil de Deus. Vai doer, mas vai trazer cura. Cura, por quê? Porque Ele te ama. Ele é justo, Ele é fiel. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Paulo tratou disso com Timóteo. Deus está tratando com você agora. Para de viver com aquilo que está travando você. Viva com aquilo que Deus separou para você. Que te impulsiona. Que te faz conquistar. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Fecha a tua Bíblia, querido. Fique de pé em nome de Jesus. Agradeça a Deus agora. Louve ao Senhor. Não espera alguém tocar uma música aqui não. Se manifesta, exploda de adoração agora, meu irmão. Diga para Deus o que você sente, o que você era e aquilo que você é agora. Você é uma nova criatura. Você não é um ser melhorado. Você é nova criatura. Você é nova criatura. Traz à sua memória aquilo que te dá esperança. Lembra daquele encontro? Lá no encontro com Deus te levantando, lembra? Lembra quando Deus te chamou para trabalhar com as crianças? Lembra quando Deus te chamou para trabalhar com os adolescentes? Lembra quando Deus te chamou para trabalhar com os homens, com as mulheres, com os casais? Lembra disso? Lembra quando Deus te chamou para ser um intercessor? O que aconteceu nessa jornada, querido? O que aconteceu? Lembra quando Deus te chamou para missões, ser um missionário no campo bem longe? O que aconteceu? Traz à memória aquilo que te dá esperança, querido. Aquilo que te dá esperança, aquilo que te dá esperança. Deus, Ele cumpre suas promessas. Ele é fiel. Vamos louvá-lo, vamos exaltá-lo. Não é o pastor que vai fazer isso, não é a igreja local, não é nada disso. É Deus. Deus que te salvou, Deus que te curou, Deus que
que te libertou, Deus que tirou você, como tirou Davi, de detrás dos currais. Foi Deus que fez isso, e é Ele que continua fazendo isso. Ele ainda te ama. Traz à sua memória aquilo que te dá esperança. Para de trazer à memória aquilo que te trava. Eu estou com problema nisso. Meu pai era assim, minha mãe era assim, eu sou assim também. Para com isso, querido. Chega. Traz à sua memória aquilo que te dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se todas as manhãs. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor.